Fala, nação tricolor. Chegamos chegando. Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta ao canal R7 Tricolor, o ponto de encontro oficial da torcida mais apaixonada do Brasil. É um prazer gigante estar aqui de novo, trazendo mais um vídeo exclusivo direto do coração do nosso Clube da Fé. E hoje, meus amigos, o roteiro tá pegando fogo. Temos notícia para celebrar muito e notícia para segurar o coração com as duas mãos. Mas antes da gente mergulhar nesse turbilhão de emoções, já sabe o ritual, né? É rapidinho e ajuda demais o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva agora. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum lance, nenhuma informação, nenhum grito do nosso São Paulo. E, claro, já chega deixando aquele like maroto aqui embaixo para fortalecer a nossa nação. Feito isso? Então, vamos que vamos. Gente, respira fundo comigo e me diz: vocês viram o que aconteceu? Viram a magia? Viram o que esse moleque fez? Luca, com apenas 18 anos. 18. O menino da base. O menino que cresceu com o distintivo do São Paulo no peito, com a camisa tricolor colada no corpo, sonhando com esse momento. Ele foi lá e fez o que muito marmanjo, muito veterano, muito experiente treme na base na hora H. Ele decidiu na Libertadores. Sim, meus amigos, contra o Libertad, em um Morumbis que pulsava, que tremia, que estava lotado. O menino, o nosso menino, marcou o gol. O gol que não foi só um gol, foi o gol. O gol que garantiu o tricolor nas oitavas de final com uma antecedência que dá um respiro. E não foi só colocar a bola na rede. Não. Foi um grito de esperança. Foi um chute no peito da desconfiança que volta e meia ronda o nosso clube. Foi a base de Cotia, mais uma vez, provando o seu valor, mais uma vez salvando a pátria. O jogo, a gente sabe, começou tenso. Como sempre é na Libertadores, né? Muita catimba, aquele juiz que parece que nasceu dentro da casa do adversário, um time paraguaio chato, se jogando, valorizando cada lance, batendo, marcando forte. E o São Paulo, confesso, em alguns momentos parecia que ia sofrer, que ia ter que penar até o último minuto. Mas não. Dessa vez não. O destino quis que fosse diferente, e ele escolheu o menino. Porque quando a bola caiu nos pés de Luca, lá na entrada da área, nação, ele não hesitou. Ele não gaguejou. Ele ajeitou e bateu. E o Morumbi? O Morumbi explodiu em um misto de alívio, alegria e pura incredulidade pela ousadia do moleque. Foi um golaço, gente. Um golaço com estilo, com frieza absurda, com uma personalidade de veterano que arrepia. Parecia que ele já tinha umas 10 Libertadores nas costas, tamanha a tranquilidade e a precisão daquele chute. Esse gol não foi só um gol. Não. Foi a coroação de um trabalho. De um projeto que a gente insiste em acreditar. Cotia está viva. Cotia pulsa. Cotia é a alma desse clube. E nunca podemos esquecer disso. E o Luca, torcedor, o Luca é a nova cara. É a cara desse São Paulo que a gente tanto sonha ver voltar a ser gigante. Porque o menino não parou no gol. Quem tava no estádio viu, quem viu de casa sentiu a energia. Ele correu por 3. Ele brigou por cada bola como se fosse a última. Ele driblou com leveza, deu tapa com classe. Mostrou que não tem medo. Ele honrou a camisa 42 como se fosse a sagrada 10 do Raí, a 5 do Zé Sérgio, a 8 do Kaká. A torcida veio abaixo. Foi um daqueles momentos mágicos que ficam marcados na memória. Aqueles que a gente conta pros filhos, pros netos. Porque, de novo, não foi só um gol. Foi um grito preso na garganta desde 2016. Foi uma resposta bem dada para quem vive duvidando que o São Paulo ainda pode revelar craques de verdade. E mais, foi um tapa na cara, sim, da diretoria que muitas vezes se perde, que vive contratando medalhão caro, que nem sempre entrega, enquanto a solução, o talento puro, a raça genuína, estava aqui dentro de casa. E vamos falar a verdade, Lucas já tinha mostrado qualidade, sim. No sub-20 ele voava, fazia coisas incríveis. Mas ninguém esperava que ele fosse explodir assim. Tão rápido, tão decisivo. Em um jogo de Libertadores. Contra um time paraguaio cascudo, que bate, que marca forte, que não dá espaço para respirar. Mesmo assim, ele achou o canto, achou a luz no fim do túnel e fez história. Ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo São Paulo na Libertadores.
Superou nomes históricos do clube. Cravou o nome dele nos livros sagrados do tricolor com 18 anos. É de arrepiar. A emoção tomou conta de todo mundo. Ele chorou, os companheiros correram para abraçar. A torcida gritou o nome dele em uníssono, como se fosse um veterano ídolo. Lunca, Lunca, ecoando no Morumbi. Foi lindo demais. Foi São Paulo puro. Foi raça, foi talento, foi coração. Foi a essência do tricolor em forma de gol que balançou as redes. E o técnico, hein? O Carpini teve coragem. Teve ousadia. Apostou no moleque, botou ele no jogo, confiou e foi recompensado. Porque técnico bom é isso. É quem enxerga além do óbvio, quem não tem medo de arriscar, quem dá chance para o talento que tá ali batendo na porta. Enquanto muitos pediam coloca o fulano, o ciclano, o medalhão, ele deu a chance pro moleque. E o moleque retribuiu com bola, com atitude, com decisão. Isso muda o jogo. Muda o ambiente do elenco. Muda a confiança de todo mundo. A gente já viu, infelizmente, muitos jovens surgirem como cometas e sumirem rápido. Mas com Luca parece diferente, né? Tem algo ali, um brilho no olho, uma fome de vencer que a gente não via há tempos, e principalmente, tem humildade. Depois do jogo, ele não fez firula, não se empolgou além da conta, agradeceu à família, aos companheiros, ao clube, disse, com a cabeça no lugar, que é só o começo. Isso mostra caráter. Mostra que ele sabe onde tá pisando e o quanto precisa trabalhar. E isso, nação, é fundamental para um jovem talento. Agora, vamos ser realistas. A diretoria tem a obrigação de blindar esse menino. Nada de vender por mixaria na primeira proposta que chegar. Nada de empresário fazendo leilão com a nossa joia. Luca tem que ficar. Tem que crescer aqui. Tem que jogar o Brasileirão, a Libertadores, a Copa do Brasil, sentir o peso da camisa, virar ídolo aqui dentro. Só depois, lá na frente, com maturidade, pensar em Europa. Porque a gente merece ver esse moleque brilhar com a camisa do São Paulo. E tem mais. Esse gol, essa atuação, pode mudar o rumo da temporada. Dá moral. Dá aquele gás que faltava. O time estava assim pressionado, a torcida estava desconfiada depois de alguns resultados que não vieram. Mas esse empate com sabor de vitória, essa classificação, reacende a chama. Mostra que temos armas, que temos soluções, que temos futuro. A mídia, claro, já tá babando. Já tem scout europeu de olho, fazendo anotação. Mas gente, calma. Vamos curtir o momento. Vamos celebrar o nascimento de uma joia rara, porque faz tempo que não surgia alguém assim. Tão decisivo, tão talentoso, tão São Paulo. E o elenco sentiu. A energia mudou. Vocês viram? Jogadores experientes como Rafinha e Arboleda, que já viram de tudo no futebol, foram os primeiros a correr para abraçar o Luca. Isso mostra que o grupo tá fechado. Que o menino foi abraçado pelos mais velhos. Isso é raro. E é valioso demais. Porque talento sem apoio, sem estrutura emocional, sem um grupo que acolhe, não cresce. Mas com essa recepção, com esse ambiente, Luca tem tudo para voar muito alto. A torcida, claro, já tá pedindo ele de titular. E olha, com razão. Porque ele mostrou mais em um jogo do que muita gente mostra em meses. Claro que tem que ter calma, dosar o tempo de jogo, proteger da pressão, mas ignorar o que esse menino fez. Jamais. Ele merece mais minutos, mais chances, sim. E a gente, torcedor, merece mais alegrias assim. No fim, aquele empate com o Libertad valeu muito mais que uma vitória comum. Valeu pela classificação histórica, valeu pelo gol, mas valeu, acima de tudo, pelo nascimento de uma nova esperança. Porque a gente precisa disso. Precisa sonhar de novo com o São Paulo. E o Luca, com um chute, com um sorriso, com a alma tricolor pulsando, nos trouxe esse sonho de volta. E se a diretoria for inteligente, já coloca uma multa astronômica nesse contrato. Já renova por 5 anos. Já segura esse patrimônio com unhas e dentes. Porque jogador assim não nasce todo dia. Nação. E não dá para desperdiçar. O São Paulo renasce, não totalmente. Ainda tem muita coisa para ajustar, a gente sabe. Mas ali, naquele gol, naquele momento, naquele menino, a gente viu uma luz. Um sinal claro de que a grandeza ainda vive, ainda pulsa,
ainda respira no Morumbi. Luca não é só um jogador, é um símbolo. Um aviso. Um grito de guerra. A Cutia respondeu. E respondeu com classe, com bola, com personalidade de gente grande. Agora é fazer esse talento florescer, com paciência, com trabalho, com inteligência. E que os veteranos aprendam com ele. Que vejam o brilho nos olhos, a vontade de vencer, a entrega em campo. Porque isso, torcedor, é o que a gente mais quer ver. Não é só ganhar, é sentir que o time luta pela camisa. Que respeita o manto. Que honra as 3 cores sagradas. Luca é só o começo. É o primeiro capítulo de uma história que pode ser linda, mas precisa ser bem escrita. Com calma, com amor, com o São Paulo no coração. Porque esse menino já mostrou que tem tudo para ser ídolo. E a gente, torcedor, a gente só quer isso. Ídolos. Gente que jogue por amor, por paixão, que entenda o que essa camisa representa. E o Luca? O Luca entendeu. E nos fez sonhar de novo. Obrigado, moleque. Você já é gigante. E agora, nação tricolor, eu avisei. Segura o coração de novo. Porque os bastidores do Morumbi, os bastidores do nosso clube, estão pegando fogo. Com uma notícia que, se for confirmada nas próximas horas ou dias, pode mudar totalmente os rumos do nosso São Paulo. A informação, é importante dizer, ainda não foi confirmada oficialmente pelo clube. Mas os rumores estão se intensificando de uma maneira assustadora. Luiz Zubeldia. Sim, o treinador argentino que chegou há pouco tempo, cercado de expectativa, que começou bem, que arrumou a casa, pode estar de saída do comando técnico do tricolor paulista. Sim, você não ouviu errado. Eu repito, Zubeldia estaria repensando sua permanência no clube. E as razões para isso são complexas e preocupantes. Acompanha comigo, porque essa matéria vai fundo nos detalhes desse turbilhão que tomou conta do CT da Barra Funda, que era para ser um lugar de paz e trabalho. Tudo começou, nação, com uma série de decisões internas que simplesmente não agradaram ao comandante. Fontes, com acesso direto aos bastidores, falam em um desgaste precoce. Uma fritura? Talvez não a palavra certa, mas um atrito rápido com a diretoria. Essa diretoria que, segundo os rumores, estaria interferindo em questões de bastidores, questões que o Zubeldia, com seu perfil centralizador e controlador, prefere manter sob seu total controle. É como se estivessem pisando em um território que ele considera meu. Além disso, há quem diga que o treinador tem se mostrado sim, incomodado com a estrutura de trabalho aqui no Brasil. Uma estrutura muito diferente da que ele encontrou em outros clubes por onde passou, com menos barulho, menos interferência talvez. E somado a tudo isso, nação, apesar dos bons resultados recentes que a gente celebrou há pouco, o clima nos corredores do São Paulo, nos bastidores, não é dos mais leves. A pressão por títulos, que é histórica e faz parte de ser São Paulo, e o desgaste com a torcida em alguns momentos de oscilação, que todo time tem, e principalmente a cobrança, às vezes exagerada, por um estilo de jogo mais ofensivo, mais pra frente o tempo todo, tudo isso vem incomodando o argentino. Ele, que chegou com um perfil de gestão firme, com convicções táticas bem definidas, que não abre mão do seu método, tem se mostrado, nos últimos dias, mais calado, mais reservado. E isso é um sinal. E tem um detalhe que levantou muito a orelha de todo mundo ligado ao São Paulo. Zubeldia recusou conceder entrevistas após os últimos 2 jogos. 2 jogos seguidos. Isso é raríssimo para um treinador que costuma, sim, valorizar o diálogo com a imprensa, com o torcedor, que entende o papel de comunicação. Essa mudança drástica de postura levantou ainda mais suspeitas. Parece que uma decisão, ou pelo menos o processo de uma decisão gigante, já está sendo cozinhada nos bastidores. Fontes muito próximas, pessoas de sua confiança, garantem que ele teria, sim, confidenciado que está refletindo seriamente sobre a sua continuidade no Morumbi. Outro ponto que joga gasolina nessa fogueira de rumores é o movimento que vem de fora. Nos bastidores,
Fala-se também em um possível convite de um clube do exterior. Zubeldia teria recebido sondagens. Especula-se sobre um time europeu e outro do futebol mexicano. Ambos interessados em contar com o seu trabalho ainda nesta temporada. E, sejamos francos, nação, um convite de fora, especialmente da Europa, um sonho antigo dele, isso mexe com a cabeça de qualquer profissional. Isso pode ser um fator desequilibrante nessa equação. E enquanto a gente, torcedor, se pergunta o que diabos está acontecendo, os jogadores. O elenco demonstra certa tensão nos treinos. Aquele clima leve que a gente via em alguns momentos, aquela descontração, parece que sumiu. O ambiente está mais contido, mais concentrado, mas com um quê de preocupação no ar. Alguns atletas, em conversas reservadas, chegaram a mencionar que essa indefinição sobre o comando técnico está, sim, atrapalhando o foco. Atrapalhando a preparação para os próximos jogos que, sabemos, são decisivos. A verdade, nação, é que o São Paulo não pode se dar ao luxo de perder o Zubeldia neste momento. De jeito nenhum. O time começa a encontrar um padrão, começa a ter uma identidade clara. A torcida volta a sonhar, volta a acreditar em dias de glória. E uma troca no comando agora seria um golpe duríssimo. Um abismo no planejamento para o restante da temporada. Seria praticamente jogar fora todo o trabalho de organização que ele trouxe. Mas será que ainda há tempo para reverter esse cenário? Entre os torcedores, o clima é de pura apreensão. Nas redes sociais, a opinião se divide radicalmente. Alguns, com razão, pedem a permanência do técnico, alegando que ele precisa de mais tempo, que é preciso dar a ele condições. Outros, porém, já questionam sua capacidade de levar o tricolor a conquistas importantes, lembram de outros técnicos que não se firmaram, e até já estão sugerindo nomes para substituí-lo. A diretoria, por sua vez, sabe que qualquer decisão precipitada pode custar caro. Zubeldia, por mais que os rumores falem em atrito, ainda tem respaldo de boa parte do grupo de jogadores e de uma parcela da torcida. Uma saída abrupta agora poderia gerar uma instabilidade enorme no vestiário. Por isso, os cartolas agem, ou tentam agir, com cautela, tentando entender até onde vai a disposição, ou a insatisfação, do argentino em continuar. Nos corredores do CT da Barra Funda, o burburinho é grande. Comenta-se que uma reunião decisiva está marcada para os próximos dias. Uma reunião de tudo ou nada. Nela, Zubeldia e a diretoria devem colocar tudo na mesa. O planejamento para o futuro, o nível de apoio que ele terá, a questão dos reforços, que ele pediu, o tema das interferências, claro, a sua autonomia. Se não houver um alinhamento claro, um acordo de cavalheiros, um entendimento total, o treinador pode mesmo pedir o boné. E um detalhe curioso, nação, mas que faz todo o sentido. Zubeldia teria, sim, exigido reforços pontuais para determinadas posições que ele considera carentes. Mas, até agora, não foi atendido. E isso, claro, também teria gerado um enorme desconforto. Afinal, como cobrar resultado, sem oferecer as ferramentas que o comandante acredita serem essenciais para o trabalho? É um ponto que pesa muito nessa balança. Essa novela, a novela Zubeldia, mexe com o coração do torcedor são paulino. Justamente agora, quando a gente começava, devagarzinho, a criar esperança, a ver um São Paulo mais competitivo, mais vibrante, mais organizado em campo, surge essa bomba nos bastidores que ameaça desmontar tudo o que foi construído em tão pouco tempo. Mas será que ainda há chance de reconstruir essa relação, de encontrar um ponto de equilíbrio e seguir em frente? Ainda não se sabe se esse é mesmo o fim da linha para o argentino no tricolor. Mas uma coisa é certa, nação. O torcedor quer uma resposta. E quer rápido. Não dá mais para viver de incertezas nesse momento crucial da temporada. O São Paulo precisa de estabilidade. Precisa de convicção. Precisa de um projeto sólido e continuado. E tudo isso começa com a permanência, ou não, do seu treinador. Enquanto isso, os adversários, claro, observam de longe. Com um sorriso amarelo no rosto, talvez. Afinal, um São Paulo sem técnico,
um São Paulo em crise de bastidores, seria um São Paulo mais vulnerável em campo. E em um campeonato cada vez mais competitivo, em uma Libertadores mata-mata, qualquer sinal de instabilidade pode ser fatal. A hora de decidir, nação, é agora. Zubeldia ainda não se manifestou publicamente, e talvez esteja mesmo esperando essa reunião, esse papo reto com a diretoria, para bater o martelo final. Mas o fato é que sua permanência no clube nunca esteve tão ameaçada desde a sua chegada. Se ele sair, deixará um legado de organização tática, de profissionalismo, mas também uma marca de um ciclo curto, interrompido antes da hora. Se ele ficar, terá a missão de transformar esse momento conturbado, essa crise de rumores, em combustível, em motivação para unir o grupo ainda mais e conquistar algo grande para o São Paulo. O clube precisa, e o torcedor, a nação, o torcedor merece muito ver o São Paulo de volta ao topo. Fica a pergunta pairando no ar, ecoando no Morumbi, no CT, nas nossas casas. É o fim da linha para Zubeldia no São Paulo? Ou ainda veremos esse treinador, que começou tão bem, calar os críticos de bastidores e conduzir o tricolor de volta ao caminho das glórias? A resposta, meus amigos, virá em breve. Mas até lá, a torcida segue em suspense, comemorando a base e apreensiva com o comando. Porque pro torcedor do São Paulo, cada detalhe importa, cada rumor nos afeta. E essa história? Essa história ainda está longe de terminar. Nação tricolor, chegamos ao fim de mais um vídeo carregado de informações e emoções sobre o nosso amado São Paulo. Celebramos a base, a joia Luca, e discutimos os rumores quentes sobre o futuro do Zubeldia. E para você não perder nada, para continuar recebendo análises, notícias exclusivas, e participar dessa comunidade forte e vibrante, não se esqueça. Reforce o nosso canal. Inscreva-se agora mesmo se ainda não é inscrito. Deixe o seu like se você curtiu esse conteúdo e essa análise que a gente trouxe para você. E, por favor, a sua opinião é fundamental. Deixe o seu comentário aqui embaixo sobre tudo o que a gente falou hoje. O que você acha do Luca? E sobre os rumores do Zubeldia? Queremos saber a sua voz. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, por fazerem parte dessa nação aqui no R7 Tricolor. Continuem ligados. Voltaremos em breve com mais notícias e debates sobre o nosso Clube da Fé. Até o próximo vídeo. Nação. Um abraço forte. Vamos São Paulo!